4 tendências de SEO que vão orientar sua estratégia em 2024, sendo que a número 3 eu acho que ela pode inclusive substituir o jeito que fazemos buscas nos próximos meses, no máximo anos. Muito prazer, eu sou o Fábio Ricota, esse é o meu canal, eu falo sobre marketing digital, mundo de agências digitais e tudo que você precisa saber para conseguir se desenvolver como um produtor de serviços digitais. Eu separei 4 temas de um tema que eu gosto bastante, foi aí que eu comecei a minha carreira. Eu comecei lá em 2004 como analista de SEO e de lá para cá são quase 20 anos inserido nesse mercado, hoje muito mais como dono de agência e visionário, ou seja, eu preciso ajudar o meu time a encontrar as próximas tendências e desenvolver produtos frente a essas tendências, obviamente. Então o que eu estou compartilhando com você é uma avaliação que eu fiz internamente para que a gente possa desenvolver os nossos produtos dentro da Agência Mestre. Sem mais delongas, primeiro item que eu acredito que vai ser tendência em 2024. Isso já vinha se arrastando ao longo dos últimos anos. Para quem trabalha com SEO sabe que houve um pouco mais dessa mudança, mas eu entendo que dessa vez, finalmente, as palavras-chave saem de cena e elas vão ser transformadas. Eu acredito que cada vez menos os profissionais de SEO vão ser cobrados por fazer pesquisa de palavra-chave. Nossa, meu Deus, essa palavra-chave tem determinado volume de busca. Acredito que isso é muito 2010, 2014, por aí, 10 anos atrás a gente podia falar com muita propriedade em cima disso. Nos dias de hoje faz muito mais sentido você falar sobre tópicos, sobre entidades, que é basicamente como o Google vem se organizando, ainda mais nesse mundo de inteligência artificial. Caso você não saiba, hoje em dia o Google entende muito mais os tópicos e assuntos que são tratados dentro de um site, dentro de alguns sites, e ele classifica e organiza essa informação por esses tópicos. Então quando você for fazer essa pesquisa de palavra-chave, por exemplo, na SEMrush da vida, a grande sacada é você utilizar a ferramenta deles lá, Magic Keyword Tool, para você conseguir ver os agrupamentos de palavras-chave. Você pode fazer isso também utilizando o próprio Search Console do Google, tá? A ferramenta gratuita que você pode fazer, ele não dá em tópicos, mas você pode utilizar alguma ferramenta gratuita, tem várias ferramentas gratuitas de inteligência artificial, caso você não saiba uma, só deixar nos comentários que eu te ajudo a mostrar. Se falar assim, Fábio, qual que é a ferramenta de inteligência artificial para classificação de palavra-chave? Eu te ajudo e coloco também nos comentários caso você peça essa ajuda, beleza? Mas dá para você baixar toda a lista de palavra-chave, pedir para a ferramenta de inteligência artificial entender esses temas, ou você pode até mesmo usar um ChatGPT. E caso você queira ver um vídeo sobre isso aqui no canal, só deixar também nos comentários. Mas você pode copiar essa lista, pedir para o ChatGPT categorizar essas palavras para você dividir em tópicos, em entidades. Isso facilita com que você produza conteúdo que você sabe sobre o que você trata e o que falta, né? Até mesmo dá para você comparar contra certos concorrentes. Então, existem inclusive ferramentas que ajudam na parte de pesquisa de temas, como por exemplo a Also Asked. A gente está colocando aí na tela para você. A Also Asked é uma ferramenta que eu já venho usando vários anos, endosso e recomendo para o meu time aqui utilizar a Also Asked. A gente assina ela aqui na Agência Mestre, mas ela pega aquela caixinha de perguntas que os usuários fazem sobre um determinado tema. Uma vez que você consegue ter essa lista de perguntas, você sabe quais são os tópicos mais perguntados, porque o Google já ordena ele ali e lista os principais e mais importantes. Então, para que reinventar a roda? Para que ficar caçando palavrinha-chave se você pode entender sobre o tema que seus usuários querem pesquisar? Então, se fosse você, eu começaria a fazer essa transição, se ainda não foi feito, ou intensificaria essa busca por tópicos e busca por entidades sobre o que você vai tratar dentro do seu site. Então, essa é a primeira tendência que eu acredito que vai se consolidar ainda mais em 2024. Agora, a tendência número 2 é uma briguinha muito boa, mas de fato a gente tem o TikTok como um rival do Google. Será que isso é a real verdade? Eu, por acaso, né, não sei você, eu quero que você comente aí no vídeo para eu poder ter essa ideia também, mas eu tenho utilizado cada vez mais o TikTok como um buscador quando eu preciso de algo visual. Então, se eu tenho alguma necessidade de fazer um determinado ponto, por exemplo, estava procurando luzes aqui para o cenário, eu procurei sobre esse tema no TikTok, porque eu queria ver se alguém já tinha experimentado um produto, poderia me indicar um produto. Então, eu acredito que cada vez mais as pessoas que querem ver alguém experimentando um produto ou mostrando como funciona alguma coisa, elas vão procurar no TikTok, porque ele é muito mais visual. Hoje o Google é muito textual. Quando você busca no Google, ele até traz alguns vídeos, algumas coisas do YouTube, algumas imagens, mas
Não é a mesma sensação. No TikTok é rápido, prático. Você consegue pesquisar e já ver uma solução visual e com áudio, né, também, para poder ilustrar aquele tema. Então eu acredito que cada vez mais as pessoas vão usar. Inclusive, estou colocando aí na tela para você e vou disponibilizar junto com o descritivo desse vídeo um estudo da Adobe que eles divulgaram aí no comecinho de janeiro, né? Que a data tá até invertida, tá? É 4/1, tá, gente? A gente não tá no futuro, não. Mas 4/1, logo no comecinho do ano de 2024, eles soltaram uma pesquisa mostrando o poder do TikTok como um buscador. Eles fizeram essa pesquisa com cerca de 800 pessoas, isso no mercado americano, mas aqui tem os principais key takeaways, né? As principais sacadas que eles aprenderam. Então, traduzindo aqui diretamente, cerca de cada 5 americanos, 2 utilizam o TikTok como um buscador. Cerca, né, por volta de 1 em cada 10 pessoas da geração Z, ou seja, daquelas que nasceram após 1995, se eu não me engano, elas têm a tendência de confiar mais no TikTok do que no Google como um buscador. Cerca de metade dos donos de negócio, isso dessas pessoas que foram entrevistadas, utilizam o TikTok para promover os seus negócios, publicando cerca de 9 vezes por mês. Não acredito que essa tendência é tão forte no Brasil, tá? Que essa visão aqui eu acho que é muito consolidada já nos Estados Unidos, mas no Brasil não acredito que tenha cerca de 50% dos donos de negócio estejam no TikTok, tá? Ou as empresas estejam no TikTok. Mas aqui colocando, de cada 4, um dono de negócio já utilizou influenciadores do TikTok para vender produtos ou fazer promoções. Isso aqui eu acho que já pode ser um número, talvez 1/10 aqui no Brasil, tá? Então eu acredito que isso aqui vai agravar. Normalmente a gente vê ao longo desses meus 20 anos de carreira, eu vejo tendências às vezes de 2, 3 anos antes acontecer nos Estados Unidos para depois vir para o Brasil. E vejo que nosso público consumidor mais jovem, por volta dos 16, 20 anos, eles usam bem mais o TikTok do que outras mídias como o Instagram, como o Facebook, né, no dia a dia, e possivelmente isso vai impactar na parte de busca. Então tem mais um estudo aqui, ó, mostrando o quanto, né, que os consumidores utilizaram o TikTok como um buscador, né? Aqui quase 60% diz que não, 41% diz que sim. Aqui o grupo predominante que mais usou o TikTok é a geração Z. E que mais? Aqui, ó, quais plataformas vocês acharam que mais contribuíram quando você estava pesquisando informação? O Google ainda é o grande detentor, tá? É o grande porto de confiança, tem muita marca envolvida por trás, tem muita certeza de informação. O Google tem um sistema muito legal, dá para ver o YouTube aqui aparecendo com quase 40%, né, das pessoas falando que confiam e acham informação válida ali dentro. E o TikTok já aparecendo aqui com 17%, eu acho muito curioso, bem interessante, porque vamos chamar assim a rede social, tirando o YouTube, mas é a rede social com maior penetração aqui. A gente não vem nem citando o Instagram aqui como sendo um lugar para buscar. E aqui os tipos de busca, então se você está envolvido em um desses nichos, como receitas, músicas, do it yourself, seja construa você mesmo, faça você mesmo, dicas de moda, academia, ginástica, dicas de beleza, recomendação de produtos. Cara, se você está nesse grupo aqui, o TikTok, sem sombra de dúvidas, é uma ferramenta fundamental para você. Inclusive, já existem diversas ferramentas que estão tentando entender como o TikTok está sendo um bom canal aí de visibilidade. Tem também muita gente utilizando, entendendo quais são os tópicos que o TikTok, porque o TikTok cria tópicos. Se você for e pesquisar coisas sobre o TikTok, você vai ver que ele tem tópicos que estão indexando no próprio Google e vem tráfego orgânico do Google diretamente para esses tópicos. Então tem gente otimizando, criando vídeos propositais para aparecerem nesses tópicos. Inclusive é uma das estratégias que eu tô querendo explorar em 2024, beleza? Se você quiser mais sobre esse tipo de detalhe, como otimizar para conseguir tráfego orgânico ali do TikTok, basta você me pedir também nos comentários. Aí vem o item número 3, que eu acredito que a grande promessa é a mais perigosa, que pode deixar o Google de lado
e também pode transformar demais a nossa vida. Eu acho que primeiro, dá um pouco de contexto. Essa grande mudança tem tudo a ver com inteligência artificial. Ela foi muito motivada pelo ChatGPT. Então é uma sistemática que o ChatGPT colocou na mão dos usuários, que eu acredito que ele colocou na mão dos usuários um jeito fácil de você fazer novas consultas. Então agora é muito mais prático você ir lá perguntar, ele te dá uma resposta bem mais elaborada. A gente já acostumou, muitas das pessoas já acostumaram a ter essa logística. Apesar de que não é todo mundo que tem uma conta no ChatGPT ou abre a ferramenta para fazer algum tipo de consulta, mas abre o Google para poder olhar. Porém, o Google, observando esse tipo de cenário, lançou dois caminhos, né? Tem o Bard, que é basicamente uma cópia, uma duplicação aí do ChatGPT, e tem o famoso SGE. A gente já vai fazer já. Eu vou mostrar para você o passo a passo, mas tem a explicação da sigla, mas basicamente o que eles fizeram? Pegaram inteligência artificial e colocaram na página de resultados do Google. A gente vai fazer um exemplo já, mas eles pegaram essa parte que é um sistema um pouco diferente e colocaram de forma experimental para quem faz a sua adesão, né, gratuita adesão. Vou mostrar o caminho também para você poder fazer. Você faz adesão e você começa a receber respostas com inteligência artificial. Então vamos passo a passo aqui. Aqui é a página oficial do próprio Google sobre SGE, tá? Então eles chamam de Search Generative AI, por isso que é SGE. Então você tem esse formato aí de busca. Então ele está mostrando aqui do lado, ó, uma boa bicicleta para correr 5 milhas, eu acho que... E aí ele gera um tipo de resposta e ele elabora uma resposta para você um pouco mais elaborada. Obviamente vai vir com anúncios aí no meio. E ele ensina aqui como você pode começar. Eu já habilitei aqui nas contas. E isso é um detalhe. Nas contas que são do Workspace do Google, não está disponível ainda para a gente poder habilitar. Aqui fala, ó, só está disponível em inglês, mas não, já funciona no Brasil e eu vou mostrar para você. Tá? Então eu trouxe aqui uma página do Google, vou até abrir aqui para você poder ver. Trouxe um usuário meu do Gmail e eu vou procurar aqui o que é SGE. Tá? Então, vou botar Google, porque aí fica fácil também dele gerar. Vamos ver se ele consegue. Tá vendo essa partezinha onde ele fala aqui, ó, generating? Então aqui, ó, a AI generativa é experimental, ou seja, eu ativei esse recurso. Não quer dizer que você já esteja com esse recurso ativado, você precisa usar aquela tela que eu coloquei aqui. Então tem as respostas tradicionais que a gente pode ver aqui embaixo, tá? Mas tem essa caixinha nova, onde eu posso até clicar para ouvir. Isso aparece no celular e aparece também no desktop. A partir do momento que eu clico aqui, ó, mostrar mais, ele me dá um pouco mais de contexto e vira aqui quase um ChatGPT. Então ele falou, ó, SGE, Search Generative Experience, tá? É uma nova interface de pesquisa do Google que usa inteligência artificial para gerar resultados relevantes. Tá vendo como ele dá uma resposta bem mais completa do que eu sair clicando em vários resultados? Essa é a grande diferença. Ele tem algumas setinhas que eu posso expandir um pouco mais o tema, porque ele embasa, ó, essa parte aqui. Se você quiser ler mais, você pode ler a partir desses lugares aqui. Então, ó, tem aqui agência FG, Degas Marketing e a parte da Forbes Brasil. Aí ele coloca aqui, o SGE está disponível em fase experimental no Chrome, para desktop e no Google App para Android. Aqui ele fala qual é a fonte. E o SGE pode ajudar os utilizadores a encontrar melhor informação para responder às suas dúvidas e problemas. Por exemplo, se um utilizador precisar informações sobre o produto, o SGE pode ajudar os e-commerce a alcançar novos clientes. E aí ele também fala aqui, ó, de onde ele tirou do e-commerce Brasil. Eu posso fazer novas perguntas. Vou perguntar, o SGE já está disponível no Brasil? Então eu posso conversar com a inteligência artificial e ele vai me conduzir agora já para algumas respostas mais próximas do que eu quero. Então ele já traz aqui, ó, frente à minha pergunta, e ele colocou aqui, ó, uma resposta. O SGE começa a operar a partir de hoje para usuários de 120 países, incluindo os brasileiros. Então aqui já dá, deixa eu fazer a pesquisa certa, então ele já dá aqui um formato. Outra sacada, ele também já está colocando essa caixinha, a partir do momento que você ativa o SGE, ele faz essa outra caixinha aqui, ó, junto de as pessoas também perguntam. Então eu posso colocar aqui, o SGE está disponível para qualquer consulta no Google. Então eu posso fazer uma pesquisa aqui
ele vai usar a visão do SGE de novo e ele traz as pesquisas mais relevantes. Ele ainda não traz toda uma conversa igual o ChatGPT ou como o Bard, tá? Mas ele já está fazendo uma jogada muito diferente. Eu posso até colocar igual ele falou assim, quero saber de uma bicicleta para um percurso montanhoso. Vamos ver se ele vai me ajudar. Aqui, ó, eu quero que ele gere bicicleta, tá exibindo aqui, eu quero que ele gere. Então ele vai poder aqui mostrar, e eu acho que esse é uma das maiores sacadas aqui que eles vão fazer em breve, que é pesquisas relacionadas a produto, vão aparecer produtos aqui junto. Tá? Então aqui, ó, escolher uma bicicleta, ó, seguintes características, gravel bike, bicicleta de estrada, speed, bicicleta de montanha, durabilidade, marcha baixa, pneus largos, e eu tenho certeza que em breve ele vai poder sugerir aqui, como já está sugerindo nos Estados Unidos, pesquisas, resultados de e-commerce. Tá? Vou clicar aqui, ó, mountain bike, aro, não sei das quantas, para ver o que ele mostra. Vamos ver o que ele vai mostrar, ó. Ele dá mais detalhes aqui sobre a mountain bike Aro 29, ainda não mostra resultados de e-commerce, mas eu acredito que cada vez mais a gente vai ter um jeito de pesquisar diferente. E aí eu acho que como nós profissionais de SEO, quem trabalha com marketing digital precisa ficar de olho. Você precisa entender que, trazendo aqui na tela, o Google usa referências e você precisa descobrir como aparecer como referência. Então aqui, ó, se você notar, eu não preciso estar nos top 3 do Google, eu preciso ser uma das referências. Então quando eu procurei aqui de novo, vamos ver aqui o que é SGE, tá? Ele trouxe aqui, ó, primeiro lugar, por enquanto está no Olhar Digital. Depois vem um resultado do Google, vem E-Commerce Brasil, Forbes, Rock Content, Agência FG, Terra, a nós da Agência Mestre, beleza. Só que quando eu cliquei aqui, ó, dá para ver que primeiro ele trouxe a Agência FG. Então, qual que é a grande vantagem da Agência FG nesse momento? A Forbes, que não estava sendo um dos primeiros, e o E-Commerce Brasil também, que não era um dos primeiros, tá? O E-Commerce Brasil está aqui, a Forbes está aqui. A grande sacada é como que eu posso ser uma empresa que é fonte do SGE. Eu acho que esse é o game. E aí, voltando para o nosso tópico número 1, da tendência número 1, cada vez mais, se você focar em tópicos, entidades e perguntas, o Google vai te usar muito mais como recurso e fonte de informação. Porque, no meu entendimento, eles não vão fazer um sistema onde eles pegam a informação dos outros. Isso foi bem no comecinho ali do SGE, onde eles não recomendavam sites, eles simplesmente entregavam informação. Houve um movimento muito grande de muitas empresas falando assim, olha, o Google está roubando nossa informação, então eles começaram a disponibilizar as fontes. Como é o Google hoje em dia, né? Ele disponibiliza as fontes. Então faz sentido você otimizar para o SGE. E aí que está o grande jogo dos próximos meses e anos. Como você otimiza para o SGE para ser uma fonte de informação. Esse é o jogo que a gente vai viver ao longo de 2024. Então, tudo que você puder aprender, e digitar e pesquisar, e até perguntaria aqui, né? Como fazer para aparecer como resposta do Google SGE. Eu vou até colocar aqui em cima, ó. Cada vez mais a gente precisa descobrir como isso aqui vai funcionar. Em algum momento ele vai ensinar. Você pode utilizar o Bard, você pode utilizar a própria inteligência artificial do próprio Google, mas a gente precisa descobrir o formato. Qual que é a estrutura do conteúdo que ajuda você a posicionar melhor? Basicamente, é o SEO que a gente fez para o Google ao longo das últimas 2 décadas, quase 3 décadas. A gente vai ter que tentar entender como é que forma essa sistemática e como é que ele puxa informação de cada um dos lugares. Meu palpite aqui para você vai envolver muito sobre a autoridade, ou seja, você ser conhecido naquele tema pelo determinado assunto, vai influenciar a recência da informação, então quanto mais informação recente, melhor, porque o Google vai querer disponibilizar informações mais novas. Eu não acho que ele vai ficar toda hora puxando, sei lá, um artigo de 2012, se tem alguma coisa de 2024. Eu acho que isso faz sentido para muitas das pesquisas que estão acontecendo. E número 3, a estrutura da informação, de como você organiza a informação dentro das suas páginas. Isso vai fazer toda a diferença. E aí a gente vê para o item número 4 da nossa tendência. Por conta disso, no meu modo de ver,
eu entendo que a arquitetura vai ser mais importante do que nunca. Não só a arquitetura da informação na página, mas a arquitetura do seu site como um todo. A gente precisa cada vez mais organizar os tópicos e as entidades dentro do nosso site para que o Google entenda sobre o que a gente fala e aí possibilitar com que o STI disponibilize a gente como resultado. Então, para mim, tópicos como temas, né, como organização de clusters, ou seja, de temas dentro do seu site, ou seja, categorização dos posts de blog, as páginas de serviço ou de produtos que você tem que estar muito contextualizadas sobre aquele determinado tópico. Você tem que disponibilizar cada vez mais informação rica e única sobre aquele tema que você está tratando dentro do seu site e todas as entidades que você possui. E também o fluxo de informação tem que ser muito fácil, né? Existem muitos microdados que você pode colocar, então tem o schema.org para ajudar a gente a categorizar essa informação, mas é importante que você consiga mapear visualmente e contextualmente todos os tópicos dentro do seu site, para que o Google acesse essa informação facilmente e que ele não precise, talvez, chutar alguns temas que você trate. Então o legal é você investir bastante em categorização dos temas, em fundamentação, então ter páginas sobre tópicos e entidades para estabelecer muito bem que você conhece sobre aquele tema e toda vez que tiver alguma relação com eles, fazer a famosa linkagem interna para fortalecer aquelas páginas. Então eu acredito que essas 4 tendências vão fazer toda a diferença na nossa jornada ao longo dos próximos meses, ou seja, ao longo de 2024 e possivelmente ao longo dos próximos anos. Espero que você tenha gostado desse conteúdo. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, aproveita para se inscrever. Se você quer ver algum tema relacionado a esse, só deixar nos comentários. Sou o Fábio Ricota, espero que você tenha gostado e a gente se vê na próxima.